Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 12 a 35, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e louvamos ao Senhor por esse momento onde iremos ouvir a exposição da palavra do Senhor.
Pedimos iluminação, pedimos que o Senhor mesmo venha falar, Cristo, ó Deus, a falar por meio desse texto. Assim venha o teu reino, ó Deus, aqui, seja feita a tua vontade na tua igreja. Assim, ó Deus, santifica o teu nome entre nós. Dá-nos a tua bênção e é o que pedimos e oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o que o Senhor queria dizer quando falou por meio do seu servo apóstolo Paulo em Efésios 6,12? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De fato, irmãos, Satanás, ele é o inimigo de Cristo e não podendo fazer nada contra Cristo, que ressuscitou, está à destra de Deus, Satanás ataca a igreja. E então, nós aprendemos da Escritura que, de fato, Satanás persegue a igreja. Isso aconteceu especialmente nos primórdios da igreja. Tentou, então, aniquilar os servos de Deus, os apóstolos e servos de Deus. E Satanás usa os filhos da desobediência. Como disse, Satanás odeia a Cristo, mas nada pode fazer contra Cristo. E então Satanás ataca o corpo de Cristo, que é a igreja. Desse modo, irmãos, nós vemos que Satanás odeia a igreja e deseja destruir a igreja de Cristo. É isso que nós temos visto no decorrer da exposição desse livro de Atos. Desde os primórdios da igreja, Satanás desejou a destruição do cristianismo. E nós temos aqui, então, Satanás enchendo o coração daqueles judeus numa conspiração para matar o apóstolo Paulo. O Senhor preservou o apóstolo Paulo diversas vezes, até esse momento em que estamos. Anteriormente vimos o modo como o Senhor livrou Paulo de uma multidão de judeus na área do templo, estavam furiosos, queriam a morte de Paulo. Também vimos que o Senhor livrou Paulo diante do Sinédrio, houve uma confusão no Sinédrio, Paulo iria ser espedaçado e, através, então, de Cláudio Lísias, do comandante, Paulo foi preservado, o Senhor o preservou. E nesse capítulo que estamos, no capítulo 23, do verso 12 a 35, nós temos um grupo de 40 judeus que fizeram um pacto. Eles fizeram uma conspiração contra Paulo, desejando a sua morte, homens que estavam resolvidos a acabar com a vida de Paulo. E então nós temos aqui um novo atentado contra a vida de Paulo, destes 40 que estavam resolvidos a isto. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema uma aliança para a morte. Em primeiro lugar, no texto, do verso 12 ao verso 15, nós veremos aí que há um plano sob juramento, um plano dos judeus, 40, que desejavam matar o apóstolo Paulo. Veja aí, do verso 12 a 15, o texto diz: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. E em acordo com o Sinédrio, com os líderes, com os anciãos. Eles vão ao Sinédrio, isso é dito no verso 14, e veja que estão firmemente resolvidos. Eles fizeram uma resolução, inclusive uma espécie de jejum, né? Uma espécie de resolução em que não comeriam até que cumprissem esse desígnio de matar o apóstolo Paulo. Então eles juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E isso revela o quê? No capítulo anterior, Paulo deu seu testemunho diante do Sinédrio. Houve uma confusão porque Paulo pregou a ressurreição e os fariseus ficaram contra os saduceus.
E esse grupo de 40, alguns acreditam que eram os zelotes, um grupo extremamente dado a resolver as coisas por meio de armas. Não sabemos, o texto não diz exatamente, mas eram judeus. Mas o fato é que esse grupo não ficou contente com o desfecho do que aconteceu diante do Sinédrio, que não resolveu a questão. E agora esses 40 judeus decidem resolver a questão com suas próprias mãos. E essa é a situação dessa conspiração do verso 12 ao verso 15. Então, a situação de Paulo, meus irmãos, é uma situação muito grave. Esses homens fizeram greve de fome, fizeram um jejum, estão decididos, de fato, a fazer de tudo para alcançar os seus objetivos. E qual é o plano? O plano é uma armadilha, está aí no verso 15, ou seja, notifica o comandante, pede que o comandante envie novamente Paulo, como que para investigar mais sobre Paulo, e eles iriam, então, vir sobre Paulo para assassiná-lo. Eles iriam, então, talvez com uma arma branca, de alguma maneira, iriam, então, fazer esse atentado, iriam tirar a vida do apóstolo Paulo, antes que ele pudesse se apresentar diante das autoridades. E vejam que eles estavam mesmo resolvidos. Quando eles dizem assim, não comeremos antes de que isso aconteça, eles estão dizendo, ou ele ou nós vai morrer. Ou ele ou nós, e claro, eles queriam que Paulo morresse. Então, estão comprometidos a acabar com Paulo, o representante do cristianismo, um apóstolo de Cristo, ou seja, o seu desejo é contra Cristo. Nós vemos a fúria de Satanás, do dragão, da antiga serpente, contra Cristo. Veja como disse, Satanás não pode diretamente atacar a Cristo, mas Satanás se levanta contra os seus servos, contra a igreja. E o seu desejo é extermínio, o seu fim. E então Satanás encheu o coração desses judeus, que agora estão resolvidos a trabalhar pela morte do apóstolo Paulo. É uma emboscada, então, uma tentativa de causar um atentado. Eles trabalham debaixo de um juramento, debaixo de anátema, e então, de fato, é algo perigoso, porque Paulo está debaixo da proteção dos romanos, e então é algo perigoso, mas eles estão resolvidos. E parece, irmãos, humanamente falando, parece ser um plano que tem muitas situações ali no plano, parece ser um plano que vai funcionar. Eles têm acordo com o Sinédrio, eles planejam então pegar Paulo de surpresa antes que ele se apresente ali ao Sinédrio. Então o ataque ocorreria no caminho, no trajeto, até as câmaras do conselho. E então os romanos não teriam como fazer nada, e claro que os judeus também temiam muito os romanos. Ou seja, é um plano que possuía muitas perspectivas de sucesso. E vejam o zelo satânico aí destes homens que queriam matar o apóstolo Paulo, estes que já haviam matado o Messias e agora queriam matar o seu servo, o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos dos versos 16 a 22, Paulo preservado por Cristo. Lembre que no capítulo 23, no verso 11, depois de ser livre daquela confusão que teve diante do Sinédrio, Jesus apareceu para Paulo, veja aí no verso 11 do capítulo 23, e o Senhor encorajou Paulo e disse, coragem, porque do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também o faças em Roma. Jesus, que conhece o futuro, que é o Deus vivo, que governa a história, disse para Paulo, tenha coragem, você vai para Roma. É o decreto de Deus, é a vontade de Deus. O Senhor revelou para Paulo que isso seria assim. E o Deus que revelou isso iria cumprir
usar todos os meios para que isso de fato acontecesse. O que nós temos então, irmãos, do verso 16 a 22, é Cristo cumprindo a promessa de proteger Paulo, a promessa que havia falado a Paulo. E como é que Cristo protegeu a Paulo, preservou a Paulo? Está no verso 16. O sobrinho de Paulo, veja aí que Lucas diz, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, o pacto dos judeus, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então, o Senhor trouxe à luz o plano, a conspiração dos judeus. Isso, através de um parente de Paulo, um sobrinho, isso foi levado para o apóstolo Paulo. E então, como sabemos e já lemos o texto, os planos desses judeus, o plano deles foi frustrado. Paulo, então, tem um sobrinho que ouviu da trama, da conspiração, ou seja, Paulo tem parentes, então uma irmã, um filho de sua irmã, como Lucas registra. Possivelmente Paulo ele foi renegado pela sua família por ter se convertido ao cristianismo, uma grande possibilidade de que tenha sido isso, pois era um judeu, era, como sabemos, um fariseu. Mas nós vemos aí que há uma irmã e um sobrinho que está com Paulo, que está, então, a favor de Paulo. E esse sobrinho, então, conta essa trama ao centurião. Está aí no verso 17. Então, este, chamando um dos centuriões, disse, um servo aí que levou ao centurião, e este disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. E o rapaz foi levado ao comandante e foi dito, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. E o comandante, irmãos, vemos aí a providência do Senhor. O comandante, ele de fato, ele dá ouvidos a esse rapaz, ele considera importante o que o rapaz diz, ou seja, o comandante tem Paulo em alta conta, o comandante, então, ele ouve da trama dos judeus e fica chocado. E o que é que o comandante faz? É dito ao comandante, está aí no verso 20 e 21, o que iria acontecer, que ele não se deixasse persuadir. E então, imediatamente, o comandante, verso 22, verso 23 em diante, o comandante, ele separa um contingente de soldados para levar Paulo para Cesareia, para a presença do governador Félix. Então, Cristo cumpre a sua promessa. Cristo preserva o apóstolo Paulo, usa o seu sobrinho, traz um livramento, usa o comandante também, uma escolta, e então nós vemos Cristo cumprindo a sua promessa. Dos versos 23 até o final do capítulo, verso 35, temos aí Paulo enviado a Cesareia. Então, a partir do verso 23, chamando 2 centuriões, dá ordens para que, então, um contingente de soldados estivessem prontos para montar Paulo num cavalo e levá-lo a Cesareia. Irmãos, Cesareia era a capital da província romana da Síria, sede do governo romano naquela região. À noite, então, Paulo ele é conduzido por um destacamento militar até Antipátride, que é uma cidade, então, a 60 quilômetros de Jerusalém, um entreposto, e então os lanceiros e a infantaria dali retornam para Jerusalém, e Paulo segue com a cavalaria para ir, então, a Cesareia. E dos versos 26 até o verso 30, nós temos a carta, então, do comandante Cláudio Lísias ao governador Félix. Então, Félix é o governador daquela região. Um governador é alguém de alto escalão do Império Romano, está abaixo apenas do Senado, e também temos, de grande importância no Império Romano, a Ordem dos Cavaleiros Equestres.
O fato é que Cláudio manda uma carta e ele saúda então o excelentíssimo governador Félix Saúde. E aí temos o verso 27 em diante, a descrição do caso, fala que Paulo foi preso, ele o livrou, e então, para saber exatamente do que se tratava o problema entre Paulo e os judeus, fez descer ao Sinédrio, e Paulo foi acusado de coisas referentes à lei dos judeus, nada que justificasse a morte, e sabendo da cilada, então, o comandante envia Paulo para Félix. Esse é o teor da carta, é o que temos aí do verso 26 ao verso 30. Cláudio não dá detalhes de que quase ele ia açoitar Paulo, como já vimos anteriormente, não relata que quase açoitou um cidadão romano. Ele resume a carta, ele fala dos detalhes aí principais, certamente é um resumo, e Félix, de fato, é um grande governador, alguém de grande importância naquele contexto, possuía títulos reais, casamentos reais, teve 3 esposas, entre elas a sua primeira, a neta de Antônio e Cleópatra. Então, um homem muito importante, também casou, a terceira esposa era a filha de Herodes Agripa, e o historiador Tácito diz que este Félix era extremamente violento em conter rebeliões em seu território. Era um escravo que se tornou governador e, ao mesmo tempo, um homem leal a Roma e muito violento em tratar qualquer tipo de rebelião em seu território. No verso 35, irmãos, nós temos então, após receber aí o apóstolo Paulo, ele diz que irá ouvi-lo depois de ouvir também os acusadores que deveriam ainda chegar. A carta é lida para Félix, então, e perceba que ele vai perguntar para Paulo de onde Paulo é, para saber se está na sua jurisdição. Paulo é da Cilícia, mas ele entende que deve tratar do caso de Paulo, embora ele seja governador da Síria, não mandar para a Cilícia um caso de menor importância, então ele irá ouvir Paulo junto com os seus acusadores. Mas veja que algo interessante que Félix diz: eu vou te ouvir quando chegarem os teus acusadores. A lei romana possui esse princípio, que é o princípio de você se defender diante dos seus acusadores. Ou seja, por esse princípio, não existe queixas anônimas, como muitos querem fazer, pessoas que querem denunciar de modo anônimo, sem que o acusado tenha chance de se defender. Também nós sabemos pelo cristianismo, e Cristo nos ensina, que, de fato, se o teu irmão fez algo contra ti, vai tu e ele só a princípio, depois leva testemunhas. Nós também temos dificuldade, não conseguimos ver base para algum tipo de acusação ou queixa, ou que alguém seja exortado ou disciplinado, sem saber, de fato, de qual é a acusação, o seu teor, de quem o está a acusar. Claro que a nossa época é muito dada a ouvir queixas anônimas. E se fazemos isso, veja, nós estamos abaixo dos pagãos, porque em Roma eles não ouviam queixas anônimas. É um princípio de honestidade ouvir as duas partes. E a igreja tem um princípio maior, a lei de Cristo, que nos faz, então, nos diz o modo como devemos tratar as questões, estabelece, claro, governos, tanto na igreja quanto o governo civil, para tratar das questões dentro, claro, cada um da sua esfera, a igreja e o Estado. Então, devemos observar isso, é algo interessante aqui no nosso texto. Irmãos, diante de tudo isso que vimos aqui no texto, ainda há algumas aplicações. No nosso texto, irmãos, nós vemos a estratégia de Satanás contra Cristo, contra a igreja, o modo como Satanás, por meio dos filhos da desobediência, usa de falsidades para alcançar os seus objetivos. Notícias mentirosas, são pragmáticos, querem executar os seus desígnios e fazem isso, como vimos aqui, fizeram
um juramento sob anátema, sob maldição, e com o propósito de cometer uma iniquidade, um delito, matar um homem inocente, o apóstolo Paulo. Essa aqui é a estratégia de Satanás contra Cristo. E como não podem, como dissemos, não podem fazer nada contra Cristo, Satanás se volta contra a igreja. E nós somos alertados por Paulo, como falamos em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, por trás destas ações contra a igreja, sabemos que há então uma ação do inimigo da igreja, do inimigo de Cristo. Mas o Senhor Jesus se ri dos seus inimigos. O Senhor Jesus frustra os seus desígnios. E aqui, pela sua vontade, era o seu querer preservar Paulo. Vemos aqui que através de um sobrinho de Paulo, através do comandante, através dos romanos, dos pagãos, veja, os judeus perseguem, aqui no caso, esses judeus perseguem Cristo, o cristianismo, e no nosso texto vemos a mão de Cristo, soberana, governando todas as coisas, e Cristo usando os romanos, as autoridades civis. Foi apresentado dentro do Sinédrio, queriam a sua morte, o apóstolo Paulo, mas Deus usou pagãos, os romanos, para preservar o apóstolo Paulo, porque Deus é soberano, Ele governa, Ele usa até mesmo estes pagãos. Mas veja, irmãos, que aqueles que não têm Cristo, aqueles que são ímpios, aqueles que não temem a Deus, eles de fato são corruptos, eles odeiam a igreja, eles desejam então fazer o mal contra a igreja, e também isso é dito para nós, por exemplo, no Antigo Testamento, no Salmo 53. Esse salmo ele é um salmo que também faz paralelo com o Salmo 14, e no Salmo 53 o salmista diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. E com isso diz também, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Veja a depravação, é uma descrição da depravação dos homens. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que faça o bem, e de fato todos se desviaram, e esse é o homem por natureza. E uma das características desse homem sem Deus, que não teme a Deus, o Salmo diz: acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade? Aí veja o que o salmista diz: os quais comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam a Deus. Veja que o homem sem Deus, o homem que não teme a Deus, eles então, com toda a sua fúria, vêm contra Cristo e, no caso, vêm contra a igreja, contra os servos de Deus, atacam a igreja. Então, nós não devemos, irmãos, ser pegos, surpreendidos por estas coisas, devemos compreender a natureza deste conflito espiritual. É claro, irmãos, e o nosso texto nos ensina, Cristo é soberano, a vontade de Cristo se cumpre, Cristo preserva os seus, era a vontade de Cristo que Paulo, então, se apresentasse em Roma, e como os pregadores, e George Whitefield já disse, nós somos indestrutíveis até que a obra do Senhor em nossa vida seja completa. Então, mesmo que tramassem a morte de Paulo dia e noite, sob juramento, mesmo que os homens, como o Salmo 53 nos diz, se corrompem e devoram ou desejam devorar o povo de Deus como quem come pão, mesmo que essas coisas sejam assim, estejamos cercados de inimigos, nós sabemos que estamos nas mãos de Cristo. Cristo é soberano. Nossa vida está nas mãos de Cristo. Ou seja, igreja, você não precisa temer, porque o mesmo Senhor que te escolheu, que te predestinou para a salvação final, irá também usar todos os meios para te preservar até este objetivo. O mesmo Senhor que predestinou a morte de Cristo na cruz
também predestinou a preservação da igreja, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. É fato, nós não sabemos o futuro está decretado, está nas mãos de Deus, mas nós sabemos então que o Senhor determinou o progresso da igreja, a preservação da igreja, até a volta de Cristo, ou seja, nós sabemos que temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Mas nós aprendemos, irmãos, também no texto, que isso, fato de a igreja ser preservada, isso não é oposto a usarmos os meios lícitos da responsabilidade humana para a nossa preservação. E nós vemos isso no texto. Paulo sabia que iria para Roma, comparecer em Roma. Sabia que não iria morrer ali. Mas Paulo, então, ele, através do seu sobrinho, ele, então, sabendo daquela trama, ele envia o seu sobrinho ao comandante e, então, às autoridades romanas. Ou seja, Paulo, ele usa os meios lícitos que estão nas suas mãos para, então, por esse meio e debaixo da vontade de Deus, receber o livramento. Então, nós devemos e podemos, com sabedoria, usar meios lícitos para a nossa preservação. Isso, de fato, não vai contra a nossa fé na soberania do Senhor. Ainda assim, irmãos, não devemos ignorar as astúcias de Satanás, não devemos ignorar o modo como Satanás usa os filhos da desobediência, mas, finalmente, sabemos, o Senhor Jesus é fiel. Ele cumpre suas promessas para a igreja e que incluem também promessas de preservação. Aquilo que Deus quer fazer através de nós, Ele irá fazer. O tempo da nossa vida, tudo isso está no governo de Deus, segundo a vontade de Deus. E, de fato, a fúria do mundo, de Satanás, nada poderá fazer para impedir que o que Deus determinou aconteça para cada um de nós. Que possamos estar firmes nesta fé, que possamos, de fato, combater o bom combate, usar as armas espirituais e que o Senhor seja glorificado e que a igreja possa cumprir a sua tarefa missionária e avançar com a vontade de Deus, debaixo do governo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos, te louvamos mais uma vez neste dia, diante da tua presença santa, também do texto inspirado, revelação do Senhor para nós, o modo como o Senhor preservou o teu servo, a tua igreja, e o progresso do cristianismo ali nos seus primórdios. Sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus é rei, cabeça da igreja, e que também continua hoje a reinar e a governar sobre nós. Sabemos também, não ignoramos Satanás, a fúria de Satanás e do mundo contra a igreja. Ó Deus, dá sabedoria a cada um de nós, nos dá permanecer firmes na fé, combater o bom combate. Fortalece a tua igreja, ó Deus, seja santificado o teu nome, venha o teu reino sobre nós. Dá-nos a tua bênção para a nossa vida espiritual, dá-nos vitória espiritual contra o pecado, contra as tentações, contra o mundo. Ó Deus, santifica o nosso coração. Dá-nos uma semana assim abençoada. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.